perdão. Eu vou projetar para vocês e os irmãos poderão, assim, acompanhar a leitura, tá? Deixa eu só aqui me achar. Sim. Bom, só que assim vocês não vão conseguir enxergar nada, né? Espera um cadinho, só faltou fazer uma coisa aqui antes, espera aí. Desculpem aí. Deixa eu aumentar essa fonte, que eu esqueci. Vocês são bem pacientes comigo, né? Vocês sabem disso, né? Eu louvo a Deus por isso. Obrigado aí. Tá, agora a Daiane vai conseguir ler. Antes a velhinha tá chegando aí. A nossa temática para hoje é essa que se apresenta, ser como o mestre, tá? Ser como o mestre. Eu já queria que a irmã lesse, por favor, a tarjinha amarela que aparece, assim como as demais, tirando só os subtítulos. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Texto conhecido, texto que a gente viu no último domingo, à tarde, e eu quero aprofundar um pouquinho sobre essa frase hoje, sobre a temática ser como o mestre, tá bom? Poderíamos enumerar um sem número de pessoas, então não dá para enumerar, né? A gente tem que revisar isso aqui. Podíamos elencar um sem número de pessoas que admiramos. Não seria difícil narrar histórias com as quais gostaríamos de nos identificar. Um atleta e sua condição de saúde, quem nunca foi invejoso, né? Ou desejoso, pelo menos, sem o pecado da inveja, de ter a saúde daquele atleta, né? Um escritor e sua obra-prima, né? A gente admira um cozinheiro e suas criações gastronômicas, um empresário e sua conquista econômica, quando é honesta, né? Uma pessoa casada e sua família feliz. Enfim, como crentes, não seria nada difícil dizermos que o topo dessa lista de pessoas admiráveis e seus feitos admiráveis que gostaríamos de imitar, o topo dessa lista seria Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós desejamos ser filhos de Deus e o somos pela fé, mas desejamos sê-lo também em nossa aparência, em nosso comportamento, em nossas atitudes. E por isso a sua vida impecável de amor e fidelidade ao Pai. Isso é admirável para nós. Muitos anseios terrenos podem nos parecer utópicos e até mesmo impossíveis de serem conquistados. Permita-me aqui rapidamente tecer um comentário. Quantos de nós já se sentiu completamente incapaz de um dia mudar de vida? E não apenas economicamente. A gente pensa que ser feliz é ter um carro, é ter uma casa própria, e tem milhões de pessoas do mundo que têm carros e casas próprias e que estão querendo a vida que muitos de nós aqui temos, na nossa casa de aluguel. Então, eu quero aqui pensar em coisa mais profunda. Quantas vezes, por exemplo, nós tivemos um desejo muito legítimo de vencer um tipo de pecado e a gente vê algum irmão, alguma irmã, que você percebe que pela atitude dele ou dela, parece que venceu já aquilo que você parece não vai vencer nunca. Uma atitude que você toma diante de algumas circunstâncias e o outro parece que passa tão bem por aquilo e você acha que, quem sabe, nunca vai conseguir. Ou, quem sabe, um status familiar, uma função familiar, você que é solteiro e tanto quer se casar e pensa que, quem sabe, isso é uma coisa que está completamente fora da realidade para a sua realização pessoal. Ou você que é casado e não tem filhos e pensa que somente com filhos a família vai estar completa e parece que a coisa está um pouco emperrada e a madre está fechada, né? E como Ana, você tem, quem sabe, chorado e lamentado diante de Deus, você irmã, você irmão aí que tem sofrido por falta de uma paternidade. Ou, quem sabe, você está casado e está lutando em Deus que o seu cônjuge seja levado para a glória, porque ele é o seu maior problema. Não é? Tá doido para virar viúva igual a irmã Ana, igual a irmã Venésia, né? Oh, meu Deus do céu, não dá para ficar logo assim, não, porque, olha, separar não dá. Então, dá para o senhor não resolver essa situação de outro jeito? Brincadeiras à parte, tem hora que a situação é tão complicada que, se a gente pudesse, a gente sumia do mundo para mudar a realidade da nossa vida. Há coisas que parecem humanamente impossíveis de se alcançar. No entanto, olha só, volte os seus olhos aí, continue com seus olhos na tela,
Se fosse com a igreja presencialmente reunida, a gente diria para voltar os olhos para o boletim. Preste atenção, aqui embaixo que eu estou, olha. Todavia, ser como mestre não é algo impossível. Tudo na vida, nessa terra, pode parecer impossível de ser alcançado. Qualquer coisa. Uma não pode ser como mestre. Pelo contrário, Jesus assim nos ordenou muitas vezes, tal como nesse texto. Mas ser como mestre é um desejo tanto nosso quanto dele. Perdão. Mas se ser como mestre é um desejo tanto nosso quanto dele, por que é tão difícil chegar lá? Por que é tão raro encontrar alguém que seja identificado com Cristo, confundido com Cristo? Por que é tão comum encontrarmos admiradores de Jesus, mas não é tão comum encontrarmos seguidores que queiram imitá-lo em tudo? Porque essas perguntas, geralmente, nos vêm à mente quanto aos outros e não quanto a nós. O que Mateus 10, 24 e 25 tem a nos ensinar sobre ser como um mestre? Permite fazer uma pausa aqui? Eu acho que as crianças já poderiam ir. A irmã Bianca me mandou o link e eu acabei me esquecendo de avisar vocês antes de começarmos aqui. Eu vou mandar para o grupo da igreja agora o link também, olha, acabei de enviar agora para os irmãos aí no grupo da igreja. Então, papais de juniores e crianças, por favor, encaminhem seus filhos para a EBD deles, tá bom? Me perdoem aí a falha aqui da memória. Muito bem. Voltando, então, a pensar aqui o que a gente estava refletindo, responderemos essas questões refletindo sobre duas verdades. A primeira, sem conhecer Jesus, não há como imitá-lo. A segunda verdade, Jesus nunca teve problemas com... Estava nos adolescentes, viu? Opa, tem alguém vazando o som aí, desliga o microfone, por favor. Jesus nunca teve problemas em ser como seus discípulos. A primeira verdade, sem conhecer Jesus, não há como imitá-lo. E a primeira foi essa, a segunda, Jesus nunca teve problemas em ser como seus discípulos. Misericórdia, que Deus nos transforme pelo poder da sua palavra. Bom, o primeiro ponto que a gente vai pensar, então, é sem conhecer Jesus, não há como imitá-lo. Se alguém afirmasse que deseja imitar uma pessoa por ter 2 braços, isso não identificaria o seu modelo. Se dissesse que essa pessoa é muito importante porque tem uma cabeça e dedos nas mãos, continuaria sem dar contornos do seu exemplo. E se a lista não fosse afunilada até que traços singulares de virtudes fossem descritos, não seria difícil dizer, sujeito, você não conhece alguém e por isso não poderá imitá-lo. Assim, muitos têm afirmado que querem ser como o mestre, mas não têm observado integralmente a descrição de quem ele é e de como viveu entre nós. Meus amados, mais rapidinho aqui mais uma vez aqui rapidinho. É muito interessante observar que quase todo mundo admira Jesus. Quase todo mundo. E um grupo grande desses admiradores diz, eu quero ser como ele. No entanto, a grande esmagadora maioria de toda essa galera, inclusive dentro de nossas igrejas, quem sabe aqui hoje entre nós, e que se for o caso, Deus toque a sua vida e te leve, assim como a mim, a refletirmos profundamente sobre essa realidade, quem sabe não conhecemos o Jesus da Bíblia. E aí, como é que se basta ser como mestre? Olha só, voltemos a olhar o texto. O texto base de nossa reflexão diz, olha só, basta ao discípulo ser como seu mestre. Por isso que o nosso tema da mensagem hoje é ser como o mestre, tá? E aí Jesus usa mais, e ao servo ser como o seu Senhor. Esse é o verso inteiro, tá? Não há dúvidas de que Jesus está usando 2 relações
para demonstrar que devemos nos assemelhar a ele, a do servo e a do discípulo. A do servo com o Senhor e a do discípulo com o mestre. Conforme o mestre ensina seu discípulo, menos o discípulo se parece consigo mesmo e mais cria contornos identitários do mestre. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim, nas palavras de Paulo. No entanto, qual é o contorno desse mestre nesse texto? Qual é o contorno, aliás, do mestre nesse texto? O contexto nos dirá. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. Mateus 10, 24, 25. Olha só, o contexto da frase basta ao discípulo ser como seu mestre é esse, que termina com essa palavra muito intrigante. Se chamaram o mestre, o dono da casa, o senhor de Beelzebul, quanto mais os membros da casa, os discípulos, os servos. É para a gente pensar. Jesus usa a relação mestre-discípulo, senhor e servo, e dono da casa, membros, para dizer a mesma coisa. Por isso, didaticamente, usaremos apenas a primeira, a relação mestre-discípulo, para nortear nosso pensamento, tá bom? O conceito aqui explicado por Jesus é: se injuriaram o mestre, também o farão com os seus discípulos. Esse é o conceito que está ensinando nesse pedacinho. Se trataram mal, se chamaram de Beelzebul, maioral dos demônios, o próprio mestre, também o farão com os seus discípulos. Então, estamos aqui. O preparo para o envio de pessoas na autoridade do rei requer que se conheça quem ele é, quem é o rei, qual a constituição do seu reino e como o mundo o recebe muitas vezes. É verdade que em Mateus 10 também haverá recepção ao reino, mas recepção amigável, mas também haverá hostilidade. Mateus 10 transmite a autoridade de Jesus para os discípulos. Capítulos 8 e 9, Jesus tem autoridade sobre tudo e todos. Capítulo 10, a autoridade também é dos discípulos de Jesus. Ensinando, então, a igreja, Mateus, ao fazer isso, só para dar aqui o contexto correto, Mateus 10 transmite a autoridade de Jesus para os discípulos, ensinando a igreja, nascida no judaísmo. Ele escreve, Mateus escreve seu evangelho para uma igreja que nasce no judaísmo, e ele a ensina a ver que o que se admirava no seu Cristo, no seu Messias, deveria ser também admirado nela. No entanto, o que foi nele odiado, também seria odiado nela. Eita, só. Precisamos conhecer toda a verdade sobre o Messias para que sejamos como ele. A verdade do Salvador inclui a realidade do servo sofredor. A verdade da igreja triunfante, fazedora de novos discípulos, tal como termina o Evangelho de Mateus, inclui a realidade da igreja injuriada justamente por sua identificação com o Mestre. Os irmãos estão entendendo essa palavra até aqui? Pode me dar um retornozinho? Estão captando? Que basta ser como Mestre. Ser como Mestre. Isso inclui que eu conheça quem é o Mestre e que eu veja o que ele quer com o seu reino e como o mundo reage a esse reino. Ser como ele, tem que me identificar na pessoa, na obra e até mesmo na rejeição e na aceitação que o mundo faz desse reino. Isso é muito importante para a nossa vida. Continuando a nossa reflexão dessa manhã, ser como mestre não é possível a quem ignora que o reino dos céus é rejeitado pelos homens. Somente por obra do Espírito essa resistência pode ser vencida e inimigos podem ser feitos amigos. Paulo escreveu que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, perdão. Olha só, Paulo escreveu isso, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Pois não está sujeita à lei de Deus. Agora eu peço
que todos leiam em sua casa em voz alta essa frase. Sem ligar o microfone, por favor. Nem mesmo pode estar. Nem mesmo pode estar. A inclinação da carne não é inimiga, mas é a própria inimizade contra Deus. Por quê? Porque não se sujeita à sua lei, mas não porque não decide se sujeitar, mas porque não pode escolher isso, porque o seu estado é completamente depravado. Portanto, Paulo continua, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível ser como o mestre naturalmente. Romanos 8, 7 e 8. Na sequência, contrastando a realidade do mundo com a da igreja, olha só o que acontece. No mesmo parágrafo do capítulo 8 de Romanos, nós vemos os versos 7 e 8. Aí, Paulo explica o seguinte: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O verso 9. Ou seja, só é possível ser como o mestre se o Espírito do mestre vier e fizer morada em nós. O estado natural da humanidade, o estado natural de todos os que são apresentados ao reino e ao rei, é rejeitá-lo, é chamá-lo de Beelzebul, de principal dos demônios, de maioral dos demônios. Quando, então, o Espírito Santo vem sobre nós e age em nós, habitando em nós e gerando vida, a gente passa, então, a não viver mais nessa carne, que é inimiga, que é contrária ao reino, que injuria o reino e o seu rei, mas que agora se torna inclinada a se submeter ao reinado de Cristo e de desejar ser igual a ele. Continuando. Ninguém pode fazer de Jesus o seu mestre, senão pela ação poderosa do Espírito Santo. Paulo escreveu que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Em Mateus 10, a identificação com Cristo se dá em maior grau pela rejeição e injúria. Como eu disse anteriormente, também houve aceitação, porque onde aceitassem a palavra, a paz ficaria para aquelas pessoas e eles deveriam, inclusive, ficar naquela casa como base missionária. No entanto, a maior parte do texto fala da rejeição. Elas vêm, a rejeição e a injúria, por causa do conteúdo da fé que o mestre ensina e da vida que ele gera nos seus discípulos. O mundo é inimigo dessa vida, pois essa vida pressupõe abrir mão do reinado do ego, dando lugar, então, ao reinado do Rei Eterno. Ninguém quer isso em sã consciência. Aliás, na consciência decaída e doente que tem naturalmente. Só em sã consciência, a sã que é feita por Jesus Cristo, que alguém quer isso. Nesse sentido, sem conhecer o Mestre, não há como ser igual a ele. Quando o mundo elogia Jesus sem se comprometer com o seu reino, está elogiando outra pessoa, não o mestre das Escrituras. E a pergunta para mim e para vocês é: a quem estamos elogiando e desejando imitar? Quando eu e você pensamos em Jesus, estamos pensando em qual Jesus? Quando o mundo elogia, não é o verdadeiro. O mundo sem Cristo, aliás, o mundo sem poder do Espírito, não tem condições de elogiar verdadeiramente Jesus Cristo. Alguém se lembra de uma passagem bíblica, de um episódio que aconteceu com Jesus, que comprova isso de maneira muito clara? O quanto que os elogios que vêm do mundo para Jesus não são verdadeiros e nem são aceitáveis a ele, porque Jesus sabe que aquelas pessoas não conhecem de verdade quem ele é. Alguém tem noção de um texto? Evangelho. Pode abrir e falar aí. Um de cada vez, sem briga.
Sim, Sheila, quando os chamam de bom. Não lembro onde está, mas esse é um deles. Quando os chamam de bom. Bom mestre. Ele fala, você não pode me chamar de bom. Ninguém é bom. Como você pensa, ninguém é bom. Para, eu não aceito. É interessante que Cristo não está dizendo que ele não é. É muito interessante observar isso. Qual é a prova da Bíblia que mostra que Jesus de fato era bom e era mestre? Mas ele não aceita o elogio desse cara. Mas ele aceita e concorda quando alguém chama ele assim. Alguém se lembra? Pode abrir e falar se quiser. Quando os discípulos o chamam de mestre, quando ele diz que ele é o bom pastor, quando ele fala de si, e quando os discípulos, por causa da revelação do Espírito, dizem quem ele é, ele diz, inclusive, não é porque vocês são bons e conseguiram ver, mas é porque o Pai revelou a vocês pelo Espírito. No caso de Pedro. Ah, não, aí, Sheila, aí é o rapaz que chega para Jesus e o chama de bom, né? É um rapaz que o chama de bom. E aí ele não aceita. Quando os discípulos o chamam de bom e de mestre, ele fala tanto de si como bom, como sim, de fato, sendo mestre. Porque ele não fala com as categorias humanas. Ele não fala com as categorias humanas. Ismael, não o nosso, mas o filho de Abraão e de Agar, não era um cara violento que via matando e roubando todo mundo. Era um garoto trabalhador. Deus lhe deu bênçãos. Ele teve bênçãos. Esse Ismael teve grandes nações, como o próprio Deus disse que ele teria, oriunda da sua descendência, nascida da sua descendência. Jacó, o filho de Abraão com Sara, Isaac, Jacó é neto. Isaac, o filho de Abraão com Sara, não era perfeito. Também tentou entregar sua esposa com medo de morrer na mão dos egípcios. Era um pecador. Mas Isaac era filho da promessa. Ismael não. Isaac tinha traços de bondade. Perdão. Ismael tinha traços de bondade e Isaac tinha traços de maldade. Ismael era um homem que tinha do que se orgulhar. Isaac tinha do que se envergonhar. Mas Isaac era filho da promessa. Ismael não. Jesus sabia que quem chegasse para ele, como Nicodemos, e disse, olha, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E aí Jesus fala assim, ok, não é pela sua análise teológica de um morto que você vai me analisar. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para por aí, Nicodemos. Você não sabe o que você está falando. Já pensaram nisso? Não existe amigo do evangelho se não houver novo nascimento. Quem é amigo do evangelho sem ter nascido de novo, customizou o evangelho. Não pode ser como mestre. Ser como mestre inclui toda a sua história, todo o seu reino, inclusive a obra que inaugura admirar o seu reino, até mesmo pela perseguição, pela injúria, que é o contexto de Mateus 10, com o qual Jesus está preparando os seus discípulos para a dura jornada que teria. Se nós entendemos bem, a pergunta é muito pertinente. Vou fazê-la de novo para vocês aqui na tela. A quem estamos elogiando e desejando imitar? Que Jesus é o mestre das Escrituras? Isso inclui todo o verso de Mateus, os versos de Mateus 10, 24 e 25, em que se diz, se chamaram o chefe da casa de Beelzebul, quanto mais os seus membros. É nesse nível que eu desejo elogiar e desejar o mestre na minha vida. Segundo, Jesus nunca teve problemas em ser como seus discípulos. Ah, meus irmãos, e nessa reflexão eu fui profundamente impactado. Ser como mestre é o nosso anseio se somos de fato convertidos. Mas precisamos entender que isso não começa em nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
podemos ser como ele porque ele se fez como nós. E eu quero pensar um pouco sobre isso com vocês. Jesus nunca teve problemas em ser como seus discípulos. Você pode ler isso em sua casa? Jesus nunca teve problemas em ser como seus discípulos. Perdão. É uma luta tentar ser como o mestre das Escrituras. Requer autorrenúncia total. Ele mesmo condicionou ser seu discípulo à autonegação, a assumir a necessidade de morte pelo pecado, o que significa tomar a cruz, e só então seguir. Quem assim não quer proceder não pode ser seu discípulo, e são muitas as referências que falam disso, nem tive tempo de colocar aqui. É então que todos nós naturalmente o rejeitamos, pois ele exige o nosso bem mais precioso, o controle que nos leva a buscar a glória diante dos outros. Eu preciso estar no domínio da minha vida, o controle deve estar comigo, para que então eu possa assim buscar a glória diante dos outros. Se ele for o rei do nosso coração, a glória de todas as conquistas será dele. Isso é ultrajante para o homem perdido. Isso não é aceito por Ismael, só por Isaac. Porque Isaac é filho da promessa. Ismael é filho natural. Os descendentes de Abraão são criados por Deus, tal como foi a nação de Israel. Dentre esses homens perdidos, muitos disfarçam sua rebeldia criando um Jesus customizado, adaptado às suas vontades. Ele tem 2 braços, esse Jesus. Ele tem dedos nas mãos, igual ao mestre das Escrituras. Ele tem poderes e transborda de amor por todo mundo, dizem. Mas ele não requer nenhuma entrega total. Esse Jesus customizado, adaptado, ele se contenta em ser um garoto de favores que sirva de vez em quando de alívio religioso e social quando se participa do culto, da missa ou do despacho da encruzilhada, tanto faz. Esse Jesus genérico é criado, pois o das Escrituras é por demais exigente. Então não serve, tem que criar outro. Esse Jesus das Escrituras carece que passemos corretivo ou ignoremos muitas das suas palavras. Mesmo sabendo de toda essa nossa rejeição, e alguém abriu o microfonezinho, por favor, me ajude aí. Deixa eu desligar aqui. Prontinho, já fiz. Mesmo sabendo de toda essa nossa rejeição pelo pecado, o mestre das Escrituras assumiu de vez algo que para nós é tão difícil em relação a ele. Desde a eternidade, para Jesus, basta ser como o discípulo. Você entendeu isso? Desde a eternidade, para Jesus, basta ser como o discípulo. Ele criou todas as coisas como ato de amor e sabia que seria entregue pelo Pai desde a eternidade como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele recriará todas as coisas e continuará sendo conhecido como aquele que foi morto, mas agora vive. Como alguns dizem, só haverá um corpo com cicatrizes no céu, e não será o nosso. Quando nos céus planejou vir à terra, determinou que nenhuma nação existente seria capaz de recebê-lo, pois todas, por mais manchadas pelo pecado que fossem, tinham virtudes dadas pela graça de Deus. No entanto, dessas virtudes, as nações existentes se vangloriavam como se fossem prodígios próprios. Poderiam achar, então, que por seu braço conquistaram alguma coisa. Jesus, então, submete-se ao plano do Pai. Qual era o plano? Criar Israel. Uma nação que nasce de um casal idoso com uma mulher estéril. Esse povo nunca serviu a Deus como deveria por meio da sua obediência. Pelo contrário, ao descrever seu estado de pecado, Jeremias assim se expressou. Houve
Alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Jeremias 2:11. Meus irmãos, estão percebendo? Nenhuma nação fez com Deus o que Israel fez o tempo todo, posto que as nações tinham deuses criados por elas mesmas. Ora ou outra, esses deuses eram decepcionantes. O Deus das Escrituras, a glória, como está aqui em Itamaigus na minha versão, o Deus verdadeiro, foi trocado por qualquer coisa. Foi isso que o povo de Israel fez com Deus. Na mesma linha de pensamento, o cronista registrou que Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvido. 2 Crônicas 33, 9 e 10. meu Deus, os filhos de Israel fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante deles. Quem de nós desejaria se identificar com um povo assim? Quantos de nós deixaria nossa casa para morarmos num lugar desprezível, cheio de violência e sem qualquer infraestrutura para cuidar de pessoas que só fazem o mal até a quem só lhe fez o bem? Quem de nós? A despeito de toda a rebeldia do povo da aliança, as Escrituras demonstram o amor incondicional que Deus dedicou a Israel. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa, os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7, 7, 8. Misericórdia. Que isso, gente? Quando Israel falhou terrivelmente em sua missão, não em suas, perdão, em sua missão de revelar a glória de Deus ao mundo por meio da obediência e seus frutos na vida cotidiana, fruto dessa vida com Deus, o nome de Deus ficou profundamente mal falado entre as nações, porque Israel só estragou a glória de Deus. Seria natural que desistíssemos de quem fizesse o mesmo conosco. Todavia, assim o Senhor prometeu. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Oséias 14, 4. Misericórdia, como que pode acontecer uma coisa dessas? Jeremias não ficou também naquela denúncia do capítulo 2, quando ele denunciou os pecados, mas profetizou sobre a salvação de Israel. E eu vou ler para vocês aqui, porque eu esqueci de botar a tarjinha amarela. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Misericórdia, gente, pera lá. Deus diz para mim e para você, me ame de todo o coração, toda a sua alma. Agora, Deus dizer isso do amor dele por nós. Ele nos manda a amá-lo. São os 2 mandamentos, amá-lo acima de tudo e de todos, e ao próximo como a nós mesmos. Agora, esse texto está fazendo o inverso. Vejam aí de novo. Terei alegria em lhes fazer o bem, os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Como é que Deus age assim? E alguém acha mesmo que é capaz de resistir a esse amor de Deus, né? Misericórdia. Ainda no Antigo Testamento, Isaías mostra como Deus faria para salvar Israel. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5 nos demonstra
que Deus não agiria de outra forma senão através do servo sofredor, do seu filho. Seria por meio do servo sofredor que Deus salvaria o seu povo. Paulo escreve a mesma coisa de forma sucinta, porém extremamente profunda. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Percebem? Estão entendendo essa argumentação? O Jesus que fala, basta ao discípulo ser como seu mestre, ele tinha desde a eternidade que basta ao seu mestre ser como seu discípulo. A salvação, o plano eterno, incluía que aquele que nos fez sua imagem e semelhança viesse e se fizesse a nossa. Ele não teve nenhum problema com isso. A palavra do Pai é: eu vou fazer isso com alegria de todo o meu coração. E a revelação desse coração é a cruz de Cristo. Ele não economizou nada. Não deu a mínima, se lá em Romanos 3 nos é revelado que muitos o viram como injusto. E que somente quando a cruz acontecesse, ele também seria tido por justo e o justificador daquele que tem fé. Romanos 3, 25, 26. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? Que Cristo é esse? Que mestre é esse? O mestre, de fato, nunca teve problemas em ser como seus discípulos. Seu amor eterno fez com que a pessoa de quem mais nos envergonhamos e por isso desejamos esconder com fachadas sociais, nós, quando tentamos nos esconder, o amor eterno de Cristo fez com que essa pessoa de quem nos envergonhamos fosse amada quando estava em seu pior estado, morta em delitos e pecados. Eu e você tentamos fazer coisas que comprovem que somos melhores do que suspeitamos, ou do que os outros suspeitam de nós. Mas Jesus sabe que não valemos nada. Sabe que merecíamos o inferno. Sabe que não há nada em nós que possa ser útil a ele. Palavra dele, Lucas 10, 17. Assim também vocês, depois de terem feito tudo, digam: nós somos servos inúteis, fizemos apenas o que nos foi mandado fazer. Palavra de Jesus. Com tudo isso, ele não teve problema em se assemelhar a nós. Ele se fez como nós, para que pudéssemos ser como ele. A pergunta é: queremos ser como o mestre? Ansiamos por ser em tudo como ele, assim como ele em tudo se fez como nós, ainda que sem pecado? Estamos dispostos a deixar tudo por ele, tal como ele deixou tudo por nós? Aferimos que Jesus nos salvou à medida que vemos sua vida se revelando na nossa, pois foi para isso que ele se entregou. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25, 27. Gente, o texto está dizendo que Jesus fez tudo para nos devolver a si mesmo, transformados. É inevitável que o processo chegue ao fim. Isaías antecipou que esse processo é inevitável nos salvos. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, 10, 11. Quando a igreja leu Mateus pela primeira vez e percebeu que havia se envergonhado de ser injuriada por Jesus, quantas foram as vezes que irmãos, quem sabe, assim como os leitores de Hebreus,
quando os leitores de outros textos sagrados que estavam sendo perseguidos essas pessoas leram esse texto, textos que falavam sobre o servo sofredor, o quanto ele suportou tamanha oposição dos pecadores, sem desfalecer, sem desistir da sua caminhada. E aí ele fala assim: basta ao discípulo ser como mestre. Basta ao discípulo se igualar ao seu mestre. Quantos, irmãos, assim como eu, aqui, quem sabe, já tiveram profunda vergonha de se igualarem a ele em alguns ambientes? Porque se você fosse igual a ele, você sabe, se você fosse igual a ele no ser, você seria igual a ele na reação dos outros. Se você fosse igual a ele no falar, você no conceito, na verdade, você seria um Beelzebub. E a gente retroagiu, a gente regrediu, a gente se esquivou. Quantos galos têm cantado vezes a fio, enquanto negações a Cristo vão acontecendo? E o Senhor Jesus nunca nos negou diante dos homens. Ele teve total coragem de nascer entre os judeus, o pior povo da terra até então, para fazê-lo igreja junto aos gentios, derrubando a barreira que havia, fazendo dos dois um povo só, para sermos o melhor povo da terra, por sua graça, para que nos pareçamos com ele. Meu Deus. Quando a igreja então leu Mateus pela primeira vez e percebeu que havia se envergonhado de ser injuriada por Jesus, deve ter se arrependido e percebido por obra do Espírito que se trata de graça. Aliás, se trata graça, não somente crer, mas padecer pelo Mestre. Palavras de Paulo. É uma graça. Como temos sido tratados neste mundo? O quanto nossa fidelidade a Cristo já nos trouxe lágrimas por perdas e injúrias. Que Deus hoje possa confirmar no seu coração ardente deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Que Deus hoje possa confirmar no seu coração alguma coisa faltou. Ardente, que reflita o amor eterno dele por ti. Sua inclinação constante em ser como mestre, inclusive quando incluir ser identificado com suas injúrias. Ou seja, que Deus possa gerar no seu coração um ardente amor por ele, que nada mais é um reflexo do amor eterno dele por você. Como é que se vê isso? Como é que se confirma isso, esse sentimento? Sua constante inclinação em ser como o mestre. Inclusive, quando incluir, ficou horrível isso. Inclusive, quando ser identificado com suas injúrias. Amém. Me perdoem a falta de edição. Mas a questão aqui é essa. Como é que eu posso saber se de fato eu sou discípulo do Mestre? O Mestre se fez igual a mim? Se ele se identifica comigo na cruz pelo pecador que sou, eu me identifico com ele como Mestre que ele é. Prova disso, assim como ele não se envergonhou de mim ao vir para o meu mundo de pecado, eu não tenho problema em identificar com ele quando eu sou também injuriado por ele. Na verdade, é um atestado de salvação. Ele não se envergonhou. Não teve nenhum problema de se igualar a mim e a você. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Feche seus olhos, baixe sua cabeça nesse momento. Concentre-se no momento de oração diante de Deus. Obrigado, irmã Daiane, por suas leituras. Falemos com o Senhor. Pai querido, imaginar que a oração que eu faço agora só acontece porque Jesus orou por nós. Ele se fez igual a nós quando precisou orar a ti
Ele vivia contigo na eternidade, de forma perfeita, sem nunca precisar ter que ficar a sós, sair de perto de alguém e ter que se concentrar como o homem que se tornou para falar contigo. Mas quando se igualou a nós, Senhor, parou de te ver com os olhos humanos para ter que te sentir pela fé. Por isso que se tornou o autor e o consumador da nossa fé. E é porque ele se submeteu a essa condição que ele precisou orar. E é por isso que nós oramos. Porque Jesus sabia que nós precisaríamos, ó Deus, exercer a fé e orar para falar contigo, que de outra forma não é possível. Ainda. Ele é o novo e vivo caminho aberto para que a gente possa orar a ti. E quando a gente faz isso, é inevitável que ele que se igualou a nós nessa necessidade, nos torne igual a eles, igual a ele, quando podemos nos aproximar do Senhor e te chamar de Pai. Ah, Senhor, quantos filhos pecaminosamente detestam quando outras crianças se aproximam dos seus pais e se tornam íntimos deles. Isso não é uma coisa só de criancinha. Alguns adolescentes, até adultos, têm ciúmes de seus pais. E Jesus, ó Deus, vem e se faz maldito em nosso lugar como se tivesse te perdido. Para que nós pudéssemos ser iguais a Ele, filhos amados e queridos. E quando nos ensina a orar, nos manda te chamar de Pai. Como alguém pode nos amar assim, Senhor? Em nada ele economizou para se tornar igual a nós. E naquela palavra, quando prepara os discípulos, ó Deus, para viverem a sua autoridade nesse mundo perdido, ele nos diz que a gente deve ser igual a ele. O que custa isso para a gente, Pai? Perto do que custou para ele ser igual a nós. E ele nem nos ordena que façamos isso para retribuir em menor grau que seja, mas que participemos dessa vaquinha. Não, não, não. Ele só nos ordena que sejamos iguais a ele. Porque foi para isso que ele se tornou igual a nós. É reflexo da obra dele em nós. Assim como a igreja primitiva provavelmente se entendeu pela obra do Espírito, ó Deus, que não deveria murmurar, não deveria se envergonhar de se igualar ao servo sofredor, por mais que estivesse sendo perseguida. Nós hoje também, ó Deus, entendemos que quando nos envergonhamos, nos calamos, nos afastamos do Mestre, para agradar alguém, algum tipo de público à nossa volta, estamos pecando contra ti, ó Deus, e contra o teu Filho. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor por fazermos isso. E clamamos ao Senhor que a tua graça continue superabundando sobre nós para que nós sejamos ousados em sermos como mestre. E quando isso, ó Deus, trouxer injúrias, lembremos, ó Deus, da bem-aventurança que ele mesmo nos ensinou. Além, ó Deus, de estarmos iguais a ele, o que já seria a maior de todas as bênçãos, ele ainda diz que haverá galardão, recompensa para quem assim continuar firme. Quem somos nós para precisarmos de uma promessa de recompensa? Só mesmo Deus de infinito amor para nos ajudar a mantermos firmes a nossa vida com o Senhor, ao nos prometer não só, Deus, identificação com profetas que sofreram antes e com o profeta dos profetas que veio ser o nosso Salvador, Jesus Cristo, mas também nos dando promessas de recompensas. Só o Senhor. Ninguém nos amará jamais assim. Que nós possamos refletir esse amor por ti, desejando ser como mestre. Em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado pela sua atenção até aqui. A gente vai fazer só um tempo de oração agora, para a gente terminar. E